Com muita alegria que eu tenho a honra de orar para que o meu esposo ministre a palavra do Senhor. Hoje nós completamos 7 anos de casados. E eu glorifico a Deus porque tudo que eu pedia ao Senhor, Ele me concedeu, com algumas restrições. Ele me concedeu um homem de Deus, um homem que honra a palavra do Senhor, um homem que, acima de tudo, teme ao Senhor, ama seus pais e honra sua família. Então eu glorifico a Deus porque, com tantas pessoas por aí, o Senhor me direcionou até Ele e o Senhor me deu alguém que pudesse andar comigo, que pudesse estar passos à minha frente para me carregar nos meus momentos de fraqueza. Então, hoje, ao invés de eu vir buscar por alguém que deveria andar do meu lado, o Senhor já me concedeu uma pessoa que é mais forte do que eu. Então, glorifico ao Senhor e com muita honra e muita alegria, eu quero orar agora pelo meu esposo. Senhor Jesus, diante da sua presença, desta igreja, Senhor, eu quero apresentar a vida do Alan. Senhor, que para a igreja é evangelista Alan, mas para mim, na nossa intimidade, é meu amor, é o Alan. Senhor, que ele seja usado por Ti nesta noite para falar com a Tua igreja. Que seja a boca de Deus, Senhor. Usa a instrumentalidade dele, Senhor, conforme o Senhor deseja, Deus. E os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Senhor. Abra, Senhor, os céus, Senhor, nesta noite para que a Tua glória, Senhor, encha este lugar, Senhor. Tu és o principal convidado, Senhor, desde o início do culto para estar conosco, Senhor. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós adoramos, Senhor, e agora nós queremos Te ouvir, Senhor, comer, alimentar o nosso espírito, Senhor, para que saiamos, Senhor, daqui mais fortes, Senhor. Usa o Teu servo mais uma vez, eu Te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Obrigado. Se eu chorar, fique tranquilo. Uma hora acaba. Uns 30 minutos. Irmãos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos 1, 16 e 17. Carta dos Paulos aos Romanos 1, 16 e 17. Já, irmão, desde já agradecer a oportunidade, de poder aqui falar um pouquinho sobre a fé cristã, defender um dos maiores preceitos da reforma. Todos são importantes, mas esse aqui é especial. Posso ler? Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação e de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pode se sentar. Irmãos, como trabalhar a reforma, sem falar sobre a fé? Um dos maiores conceitos para a gente falar da reforma é a fé. E todos os conceitos da reforma são importantes. Sabe por quê? Quando você vai entender o que é reforma, você vai entender que para a gente fazer uma reforma, nós precisamos voltar para o nosso princípio. Voltar para o nosso início, irmãos. E tudo que os reformadores pregaram
a palavra também diz. Pedro expôs, irmãos, eu fui sortudo de ser o terceiro. Pedro expôs de uma maneira fantástica a Escritura. Ele já deu plano de fundo para a minha pregação. Pastor Renato, ele expôs grandemente a Cristo e falou sobre os reformadores. Já deu plano de fundo para mim vir pregar. E sabe o que é interessante? Quando você vai ver a história da reforma, Lutero, à luz de velas, lê esse texto. E ele fala, a justificação é pela fé. Só que qual é essa fé que Lutero fala? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Romanos para você. Como teólogo, irmão, você vê que o livro de Romanos, ele é um livro teológico. Se você for ver todas as cartas de Paulo, ele está ali resolvendo problemas da igreja. Ele está ali resolvendo pepinos, ele está ali aconselhando. Mas quando ele chega no livro de Romanos, tem algo especial, que é um tratado e é uma defesa da fé cristã. O que é a fé cristã? Qual é o seu conceito? Se eu fosse falar sobre a fé, só no livro de Romanos, já daria uma grande pregação. Porque a gente tem fé. Você tem fé, irmão? Mas você sabe qual tipo de fé você tem? E o interessante é que ele é um tratado teológico. Ele demonstra a fé de uma maneira esmiuçada. Você vai ver grandes homens da história falando sobre o livro de Romanos, e aqui eu vou definir alguns. Primeiro, o grande expositor da Bíblia, São Agostinho. Deus, ele vai falar na vida dele através de Romanos 13. A história de São Agostinho, ele está no jardim e ele começa a ouvir uma voz. Um homem pecador, sua mãe orou 30 anos para que ele venha se converter. E ele está lá e ele ouve a voz de uma criança gritando, lê, lê, lê. E ele abre a Bíblia em Romanos 13, e ele lê ali, e ele tem uma conversão instantânea. Um homem letrado, um homem inteligente. E isso fez com que ele viesse a abrir, viesse tornar um monge, viesse a abrir o ministério de São Agostinho. E o que é interessante? Lutero também foi envolvido por esses textos. Os reformadores beberam do livro de Romanos. Quando você vai pegar o livro, você tem que entender também que, olha como o livro é poderoso. Lutero está ali. Lutero, ele estava estudando para ser advogado, né? Aí vocês vão ver algum termo de advocacia que eu vou falar aqui, que é um termo usado também para o cristianismo. Ele estava estudando para ser advogado. E, de repente, ele está ali no barco, indo para a Alemanha, e cai um raio do lado dele e mata um homem. Aí, no meio daquela tempestade, ele fala para Santa Rita, que é a santa padroeira de Lutero, que era, né? Se ela salvasse ele ia entrar no convento. Sabe o que é interessante? Aconteceu dele ser salvo. E o que é fantástico, ele chegava e ele era um homem que sentia a culpa, a dor do evangelho. Falava assim, eu sou culpado. Eu tenho uma culpa muito grande. Tudo que eu faço é errado, tudo que eu faço é pecador, tudo que eu faço é pecaminoso. Aí esse homem vai lá se confessar com o padre todo dia. Ele ficava 2 horas se confessando. Imagina, tem pessoas que ela passa o limite da chatice. Imagina a pessoa vir te falar, irmão, eu tropecei na pedra, caí, aí eu pensei algo que não devia. Ir lá e fala para você. Fica 2 horas conversando detalhadamente. E aí o padre, cansado disso, falou para ele assim, Lutero, quando você tiver alguma coisa séria para confessar, você vem aqui. Porque todo dia você confessa tudo que você faz. Mas ele se sentiu um homem culpado. E quando ele lê a Bíblia, Romanos, a conversão dele começa, ele fala, eu não sou culpado, porque é a fé que me justifica. E é tão impactante na vida dele, que na faculdade que ele ensina, que é a faculdade de Gutenberg, ele começa a ensinar o livro de Romanos, porque isso trouxe um impacto na vida dele.
Isso trouxe uma transformação. E a fé não é assim? Às vezes a gente fala, né? Se a gente for ver pelo ouvido, pelos olhos e pela falácia das pessoas, nós não acreditamos que as pessoas se converteu verdadeiramente. Porque na igreja aqui tem desviado, tem pessoas que se envolveu com crime, tem pessoas que faziam coisa errada, tem pessoas que maltratavam seu pai, tinha pessoas que tinham ódio no seu coração. Se você ouvir falar, fulano se converteu, misericórdia. Mas a fé não está em nós, a fé está em Cristo, que é o autor e consumador dela. E quando Cristo é o autor e consumador da nossa fé, tudo se torna possível. A gente vai ver o livro de Romanos, convertendo um homem que chama John Wesley. Ele está numa reunião de oração, ele é um homem crente. Só que ele ainda não teve encontro com Jesus. Está ali na reunião de oração e ele vê o comentário de Lutero sobre Romanos. Ali naquele momento ele diz que nasce uma chama no coração dele. Que nasce um fogo. Tanto que ele é chamado de pregador em chamas. E ele começa a ler e comer esse livro. Graças a esse momento, John Wesley ainda novo, e alguns dos seus companheiros fazem uma revolução na Inglaterra. E a Inglaterra, que estava quase morrendo espiritualmente, vai lá para cima. E a oração desse homem era assim: se o Senhor me dá 100 homens justos, que só temam um pecado e só amem a Deus, eu conquistarei a Inglaterra. Esse é o poder do livro. Esse é o poder da palavra, esse é o poder da fé que a gente está expondo aqui. A gente não está expondo uma fé humana, baseado em Alan, baseado em algum evangelista aqui. A gente não está expondo algo que nós não acreditamos. A gente está expondo uma fé transformadora, uma fé que salva, uma fé que muda. Se você crê, você tem a capacidade de fazer várias coisas. Mas, irmão, eu vou pregar uma coisa aqui chamada para vocês, dispositivo histórico. Eu vou disserir o que essa fé de Romanos 1,17, que é a fé que está nele. Irmão, a fé de Romanos 1,17. Primeira coisa, para fazer um expositivo desse, você precisa saber a origem dessa fé. Eu vou falar sobre a origem do movimento Reforma e da origem da fé. Eu vou falar sobre o quê? Então, na onde a fé nasce? A fé nasce em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E, quando a gente vai ver que a fé nasce em Cristo, vou pegar o primeiro texto. Paulo, ele fala, Romanos 16, porque o justo viverá pela fé. Certo? Em Abacuque, a gente vai ver o texto. Eis que sua alma se enche e de retidão nele. Abacuque está referindo a uma terceira pessoa. Mas o justo viverá pela fé. A gente vê em Hebreus. Mas o justo viverá pela fé. Se nele recuar a minha alma e não terá prazer senão nele. Quando você pega esses dois textos, primeiro eu vou falar sobre o texto de Abacuque. Ele está falando de uma fé vindoura, de uma fé salvífica. Ele não está falando, depois eu vou disserir os tipos. Porque se você for ver Israel naquele momento, ele está vivendo um momento difícil, e aí Abacuque vai orar para Deus. E aí Deus revela no coração de Abacuque que futuramente haverá alguém que irá salvá-lo, que futuramente haverá alguém que a salvação vai estar nele. Aí a gente vai a Hebreus, que vai falar do justo que viverá pela fé. Ele está falando de um justo que já veio, uma pessoa futura, que está ali naquele momento daquela igreja. O livro de Hebreus é dado aos desviados da igreja de Jerusalém. Por isso que o livro tem o nome Os Hebreus. E fala sobre a fé que está e um ser que já veio.
Aí, quando a gente vai discernir a fé, nem o pastor Renato falou, de quem esses 3 textos estão falando? Se fazer uma comparação. Primeiro, eles falam em terceira pessoa. Então, eles não estão referindo a eles mesmos. Eles estão referindo a um Cristo, a um ressurreto. Aquele que veio e ao terceiro dia ressuscitou. Essa fé é que nos move. Essa fé é que nos faz crer. Essa fé é que nos faz permanecer dentro da igreja. Porque não é uma fé baseada em homens, é uma fé em Cristo. E a fé em Cristo, ela gera uma coisa: salvação. E quando você vai discernir a fé, eu vou falar sobre 4 tipos de fé aqui. Antes de discernir o que é a fé para vocês. Quantos tipos de fé eu vou falar? Vamos lá. Fé salvífica. Fé natural. Fé como fruto do Espírito. Quando você disser a fé, você tem que entender o que significa a palavra fé. A gente já sabe que a fé está em Cristo. Mas o que significa a palavra fé? Vamos pegar o latim dela, que é aquilo que eu estou dentro e aquilo que o Lutero fala. É fide. Repita comigo. Fide. Somente fide. Fide é fé, é fidelidade, é acreditar em algo, é ter a noção, a esperança. E tem vários conceitos quando você vai definir a fé no seu original. Se eu vou falar aqui, nós vamos ficar uma meia hora. Mas é acreditar em algo. E quando ele vai citar na carta de Romanos 17, fala, porque cremos nele. Em quem que nós estamos crendo? Em Jesus Cristo. A fé, irmão, ela tem vários aspectos. Quando você vai ver Jesus, ele falando sobre a fé, ele fala, ó, ali a fé, não é a fé para salvação, ali é a fé de crer no milagre. Fala, ó, fulano, a sua fé te curou. Ó, ciclano, a sua fé te salvou. Ele está falando de uma fé que salva ali do momento de dificuldade. Ele está falando de uma fé de crer em superar o nosso momento de dificuldade. E aí, quando você vai ver, porque fé é acreditar em algo, é acreditar em pessoas, né? A gente está dentro e baseado na igreja, já. Eu acredito em mim. E quando nem você mesmo acreditava em você e os outros acreditaram. Você tem que parar para analisar. A fé é crer, é acreditar em algo. E quando você acredita, você dá ferramentas para que essa pessoa venha crescer. Não é verdade? Se eu acredito em você e eu tenho R$1 milhão, R$1 milhão muda a sua vida? Lógico que muda, irmão. Não muda, não? Se você for gastão, vai acabar em uma semana, tá? Porque dinheiro sem inteligência acaba. A fé não, ela é uma fonte infinita. Mas, se eu te dar R$1 milhão, estou acreditando, falar, eu acredito na sua empresa, vou te dar R$1 milhão. R$1 milhão muda a sua vida? Eu estou acreditando em você porque eu estou te dando R$1 milhão? Sim ou não? Estou acreditando. E agora imagina, eu te dar algo tão precioso que você mesmo pode me questionar. Eu te dou R$1 milhão e não faço nenhuma exigência. Você pode administrar este dinheiro como se fosse seu. Quando eu dou o conhecimento para a pessoa, eu estou deixando ela administrar esse conhecimento. Ela querer, ela estar. Acreditar nas pessoas e acreditar na fé não quer dizer só eu ter a fé. Eu tenho que ter atitudes que demonstram isso. Sabia? Eu acredito em Jesus, mas eu quero me batizar? Eu acredito no Vitor, mas eu quero ajudar ele? Eu acredito no Naldinho, mas eu quero respeitar ele? As pessoas, uma vez me repreenderam, né, irmão? Assim, a pessoa é evangelista igual você. Por que você chama ela de pastora? Falei assim, irmão, eu acredito tanto no chamado dessa pessoa, que eu posso ter o curso de teologia que for. Eu posso ter o cargo que for.
Eu acredito tanto nessa pessoa que, para mim, ela é uma pastora. Irmão, eu sou uma pessoa que acredita tanto no ministério dessa igreja que eu abri mão de dar aula para 50 alunos para dar para 3 aqui. Olha como uma pessoa acredita. Sabe por quê? Porque minha fé não está na minha capacidade, no meu pensamento. Minha fé está nele. A gente vai e vai discernir a Bíblia. Sabe por quê? Porque todo mundo fala que tem fé. Não é verdade? Todo mundo. Você pergunta para o ímpio. Eu tenho fé em Deus. Tem mesmo? Você pergunta lá para a pessoa que matou. Eu tenho fé que Deus vai me tirar. Está na cadeia, está preso. Na dificuldade, é mais fácil ter fé ou na abundância? Na dificuldade. Mas a fé, ela é representada pelo fruto. E aí, quando eu vou discernir e falar sobre isso, eu vou falar sobre um homem que ele trabalhou essa fé e a esperança que existe nela. No tempo papal, mais ou menos em Leão, primeiro Papa, Leão, ele vai cobrar indulgências das pessoas. Aí a gente vai aprender o que é indulgência. Eu ouvi esse nome bastante durante esse mês, né? Ouviu ou não ouviu? Ouviu. O que é indulgências? É você cobrar um valor para tirar as pessoas do inferno ou do purgatório. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem ama seu filho aqui? Quem ama seu marido? Foi uma pessoa ruim, mal, fez tudo de errado, até bateu na mulher. Seu filho era ruim. Aí, tipo assim, eu, Alan, tenho o poder de tirar seu filho do inferno. Agora vamos voltar esse 1 milhão para mim de novo. Me dá 1 milhão que eu tiro ele do inferno e do purgatório. Você não iria dar? Aí, a pessoa daria tudo. Por quê? Você pode ser o mal que for. Se você pagar, você terá o céu. Não é? E isso, hoje, para nós, é uma coisa ilógica. Mas imagina naquela época. A gente está ali e fala, eu posso salvar seu filho e seu marido do inferno. Imagina. Tinha pessoas que davam a propriedade. Tinha pessoas que vendiam tudo. Por quê? Porque elas queriam que seu ente querido vivesse com Jesus, estasse com Jesus. Não é, irmão? É uma coisa tão... Hoje em dia a gente para analisar, e hoje vocês têm conhecimento na mão. É uma coisa tão doida. Ele falou. Isso foi a revolta de Lutero. A igreja já vinha fracassando. E tudo isso para montar a capela de São Pedro. Capela linda, irmão, no Vaticano. Se você tiver um dia a oportunidade de ir em Roma, vai lá. E se você puder, me leva também. Mas ele falou, isso não existe. Como que eu vou cobrar dinheiro para dar aquilo que Cristo deu de graça? Como que você vai cobrar? Mas se você pudesse, você não faria? Se você pudesse, você tirar uma alma do inferno, você não tiraria? Tem pessoas, minha família é grande, hein? Eu falo para eles, haja dinheiro, hein? E vocês têm que entender. Aí Lutero, eu poderia aqui também seria as 95 teses. Falar de cada uma e cada um dos seus conceitos. Mas eu peguei a tese 36 para discernir com você. Todo aquele cristão que crê e se arrepende verdadeiramente, qual que é a condição? Crer e se arrepender. Irmão, eu não vou discernir se você se arrependeu ou não. Quem sabe disso é Deus. Dos seus pecados, sem pensar por ter pecado, sem pesar por ter pecado, tem pleno perdão da sua dívida e perdão que permite a mesma salvação que em breve estão nas indulgências. E não é lícito que o homem venha cobrar indulgências. Primeiro, se você não se arrependeu,
você não vai para o céu. É isso que Lutero ele vai falar nisso. E que o arrependimento está para todos. E como que a gente é salvo? É interessante a gente vir seria aqui, né? Se quiser uma aula mais profunda, teologia, segunda-feira, curso básico. Estamos falando sobre missiologia. Como que a gente sabe que a gente é salvo? Porque eu citei as fés aqui. A fé salvífica é a fé que eu vou analisar e falar com vocês. Vamos comentar. A fé natural. Todo homem tem fé natural. A fé natural é aquele vazio que você sentia quando você estava fora da igreja. A fé natural criou deuses, criou mitos. Quando o nórdico ouvia o trovão, ele falava, ali é Odin. Quando o grego ouvia o trovão, ele falava, aquele é Zeus. Quando o tupi, lá, ele ouve, ele fala, aquele ali é Tupã. A fé deles é uma fé natural. É a fé que todo homem tem. Nós nascemos com essa fé. A fé sobrenatural é a fé de operar milagres. Que é a fé que vai falar em Romanos 1. Não, em 1 Coríntios 1, 12. Que é uma fé de romper, de fazer milagres. O fruto da fé tem a ver com a fé salvífica. É a fé da salvação diária. É a fidelidade nele. Então, esses dois são o mesmo. Um é a fé contínua, que ele vai falar nesse texto aqui, que é a fé contínua na salvação. Primeiro lugar, para você entender, quem aqui crê na sua salvação? Você está em Cristo? Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? E Ele está em você? A fé contínua, a fé da salvação é o que te move a vir para a igreja. A nossa fé natural e a nossa fé em Cristo pode ser abalada. Se você olhar para a Bíblia e olhar para alguns dos reformadores, a fé, no momento da vida deles, foi abalada. A nossa fé pode ser abalada. Você chega no homem que nem Eliseu, a fé de Eliseu estava abalada. Você vê a fé de Samuel em Saul, a fé de Samuel e Saul foi abalada. E, às vezes, você precisa acreditar, você precisa romper. Porque não é pela minha força que você vai vencer, não é pelo meu conceito, não é pela minha teologia. Porque você planta para você. Então, você tem que alimentar o fruto da fé na sua vida. Não, a semente da fé. Tem que crer nela todo dia. E quando você vai aí, você vai pegar o contexto fé, você vai ver que a luta dos reformadores é uma coisa chamada justificação. Repita comigo. Justificação. O que é justificação? Você tem que entender. Quem aqui é justo? Vamos lá de novo. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui é justo? Mas não, onde está a sua justiça? Se a gente fosse justo, a gente não faria coisas más. Não é verdade? Até mesmo dentro da igreja a gente faz coisa má. Mas onde está a justiça? E a justiça da fé. A justiça na fé está que nós, por nós mesmos, não seríamos salvos. Isso é o conceito da fé salvífica. É a justificação pela fé. E é um conceito tão poderoso, é uma coisa tão poderosa de falar, que eu vou falar algo para vocês, que vocês vão. O que na teologia é essa justificação pela fé? Vamos utilizar um exemplo bíblico para vocês entenderem. Quem que era santo? Jesus ou Barrabás? Quem que era justo? Jesus ou Barrabás? Por que então as pessoas crucificaram Jesus e não Barrabás? Olha aí como é que é. Você sabe o que significa o nome Barrabás? Filho de Deus. E Jesus, ele é o quê? O nome Barrabás significa? Você é o quê?
Aí que está. O primeiro conceito é que, se fosse por nós não seríamos salvos. Ó, se depender de mim, eu não vou ser salvo, não. Irmão, desviado, odiava o pai, arrumava confusão na família. Meus irmãos é daqueles que mata, tá? Agora, graças a Deus, a maioria está convertida. Mas, aqueles ali difícil, hein? Eu acho que eles não têm sangue de baiano, não, é de cearense. Esconde esse negócio aí, pelo amor de Deus. E aí você tem que discernir isso. O que é? Por mim mesmo eu não conseguiria ser salvo. E o que é a justificação? É voltar à inocência, é trazer a inocência de volta. É eu ser salvo pela troca. Tem um termo na Idade Média, eu não vou entrar aqui muito na Idade Média, mas tem um termo na Idade Média que chama justa. Você sabe o que é uma justa? Tinha 3 formas de combate, de julgamento na Idade Média. O primeiro era por tribunal. O segundo era por combate. E o terceiro era para que os deuses vieram escolher. No segundo, se você fosse acusado de um crime, o Douglas, um menino forte, falava assim, o Alan foi acusado de um crime. A gente vai ter uma batalha entre o lutador do Alan e o Douglas. Né? Você lutaria por mim, né, Douglas? Já envolvi o cara sem saber, né? Não, pode deixar matar. Mata aí. Douglas, luta por mim, Douglas. Pelo amor de Deus. Mas se ele não lutar, o Josué luta. Ele falou, eu tenho uma filha e uma neta. Vai na sua. Aí, ele podia lutar por mim. E o que é isso? Se ele vencesse, automaticamente eu me tornava justo, justificado. Mas se ele perdesse, eu e ele morria. Olha como que está ali. Agora olha bem esse combate. Você é justo? Mas teve alguém que lutou por você. Falou assim, fulano, você não presta. Mas eu acredito em você. O primeiro ser a ter fé em você foi Jesus Cristo. Né? Não, você não vale muito não. Você é culpado mesmo. Mas e sabe o que é mais incrível? Ele venceu. Então você é justo. E a justiça está nele. Porque se a justiça tivesse em nós somos seres corrompidos. A gente sempre vai tender para o lado nosso. Se seu filho e um assassino vai morrer e você tem o poder de escolher, quem que você escolhe que morra? Seu filho ou o assassino? Mas seu filho é justo? Existe pecadinho ou pecadão. Se está entre você e uma pessoa justa que não cometeu nenhum pecado, você morre ou você quer que a pessoa morra? Um bebê que acabou de nascer, o bebê tem entre seu filho e um bebê, quem que você mata? Você viu? Mas ele não viu, ele deu o filho dele. Por isso que toda a justiça está no filho dele. Por isso que homens da Bíblia, eles acreditavam que a justificação vem de Cristo. Abacuque falava isso. O escritor dos Hebreus falava isso. Todos os homens da Reforma acreditavam e bebiam dessa fonte. Sabe o que é interessante? Nós estamos no mês de quem? Do câncer, né? Mas vamos falar assim, o mês das mulheres. Repita comigo, o mês das mulheres. Sabe o que é incrível? Tem muitas pessoas que combatem a igreja. Hoje o feminismo combate a igreja. Mas, vou falar para você, se o homem, ele não tem uma mulher, uma base dentro de casa, como muitos reformadores teve, o ministério dele rui. Se o homem ele não luta pela pessoa que ele ama, se ele não acredita no relacionamento dele, o ministério dele rui. Se ele não faz tudo para que aquela pessoa venha se levantar e estar na presença, o ministério dele rui. Você pega Lutero. Lutero era casado, irmão, com Catarine. Nome lindo. Eu não colocaria na minha filha, mas é um nome lindo, Catarine. E sabe o que é interessante?
A mulher acreditava tanto naquilo que Lutero pregava, né? Alguns expositores, comentaristas vão falar que essa mulher, ela pega o filho dela, está tendo uma guerra. Por quê? Porque a reforma, ele não traz só um movimento político. Ele não traz só um movimento religioso, ele traz um movimento político e de ideias. Porque depois da reforma nasce o quê? O iluminismo. As pessoas começam a pensar. A igreja deu esse poder para que as pessoas viessem. Mas isso aí começou na reforma. Quando você estuda o iluminismo na escola, você vai ver, começou na reforma. E o que é iluminismo? Olha como o nome do movimento é forte. É a luz que se abre à humanidade. Vamos voltar para a história da mulher de Lutero. Ela está ali, alguns expositores vão falar que é ela, outros vão falar que é outra mulher. E ela precisa fugir de um lugar da Alemanha que a França atacou, porque a França é, em sua maioria, católica. E como tem uma questão política, o Papa mandou seu exército para lá para lutar. E ela vai escondida dentro de... Como que é o nome? Nossa, esqueci. Dentro de um carro de palha. Aí os soldados franceses... Imagina você com um bebezinho de colo, dentro de um carrinho de palha. O bebê não pode chorar, senão você morre. Se ouvir um chorinho de bebê, você morre. Se você se mexer, você morre. Tudo isso pelo seu esposo e lutar pelo aquilo que você acredita. Falar alguma coisa para nós, vou desviar. Sai fora. Ou se não, que nem eu, que sou mais educado, falo, irmão, por favor, vai se converter. Eu sou pouca ideia, infelizmente. Mas, tá ali no carrinho de palha, deitou. Aí os soldados franceses, passa o primeiro carro, o homem que está com ela ali, na seriedade. Que ele precisa passar. Porque ele também era um cristão, e os cristãos, os reformadores, eram perseguidos naquela época. E o que é reforma é voltar aos conceitos. Você vai ver o Brasil tomar atento quando aconteceu o que acontece na Venezuela, quando aconteceu o que acontece na Colômbia, quando aconteceu o que acontece em alguns Estados Unidos, que a gente não vai poder nem fazer um sermão, e as pessoas vão falar assim, antes de você pregar seu sermão, vai lá na prefeitura e leva. Isso aí acontece nos Estados Unidos, em alguns estados. Vai lá, antes de você falar qualquer coisa para a igreja, antes de você fazer uma live, fala. Não pode ficar proferindo a fé nas esquinas, na onde você trabalha, senão você é preso, senão você apanha. Quero ver como vai mudar. Vamos lá, e a mulher está ali. Carrinho, passa o primeiro, o cara deixa passar, passa o segundo. Um soldado endemoniado. Repita comigo, endemoniado. Ele pega como se respeitar o carrinho que a mulher estava. E ela está ali fugindo. Você nem acredita o que aconteceu. Essa mulher passou e chegou lá e encontrou Lutero. Até no filme de Lutero passa essa cena. E ela está com cola. Olha o que uma pessoa acreditar. Sua mulher está presa, tomaram tudo de Calvino, tomaram suas terras. Aí ela consegue fugir num barco. Ela demora quase 1 ano para encontrar seu marido de novo. Mas ela não deixou de acreditar naquilo que ele acreditava. Se hoje, quem é a mulher que votou aqui? Vocês não votaram não, irmã? Nossa, que susto, hein? Nossa, as irmãs não estão votando? Meu Deus. A igreja creu nas mulheres, bateu o pé, ó. Falou assim, fulano, mulher também tem o direito de votar. Você pode ver quando tinha um movimento para a mulher votar, quem estava junto? Eram os cristãos. Não podia acreditar naquelas mulheres que estavam ali. Que eram mulheres devasas, mas queria que a mulher tivesse o direito. Grandes movimentos, Martin Luther King vai falar sobre a liberdade, ele vai falar sobre o direito. Nós estamos aqui para batalhar e lutar pelo direito. Ô jovem, presta atenção.
Você também mais velho aí. Ah, eu não me calo hoje, porque eu quero que meus filhos, os filhos do Marinho, os filhos do Naldinho, eles tenham o direito de falar sobre a sua fé. Você acha que eu nunca fui, não? Pressionado, julgado, batido, abatido pela fé? Lógico que eu já fui, como todos vocês. Quantas vezes você já teve que lutar pela sua fé? Ou era a sua fé, ou era o errado? Eu já tive que lutar. Eu já tive que chorar. Eu já tive que perder para aprender. Aí Paulo ele vai falar também na carta aos Romanos que nós somos devedores de todo. O nosso primeiro compromisso com Deus é pregar o teu evangelho, é pregar a tua palavra. É estar junto disso. E a fé está nisso, porque a fé está na salvação. A fé é quando uma mãe manda seu filho para a escola. Graças à reforma, nós temos escola pública. Aqui no Brasil não funciona, mas vai na Alemanha, em outros lugares aí. Tem escola pública boa aqui no Brasil, não vamos criticar todas. Mas a maioria é ruim. Grande parte. A que eu estudei é só pelo sangue. Mas, irmãos, se tem escola pública hoje, foi a reforma que lutou. Eles acreditaram nas pessoas. O movimento era tão forte que eles falavam. O grande expositor, Joe Russell, ele vai falar assim que se ele conseguisse, pastor, citou ele, um pré-reformador, que as crianças da Inglaterra aprendessem a ler para ler a Bíblia, ele já teria ganhado o mundo. Todo o dinheiro que ele pegava com a compilação da Bíblia dele, ele investia na escolinha das crianças. Olha para você ver, é um homem que acredita, é uma pessoa visionária. E todos os reformadores foram visionários, foram homens que acreditaram. Você pode até aqui estar hoje, café abalada, mas você acredita no que essa igreja tem pregado. Você tem vindo com nós e tem puxado a corda também. Vocês têm fé naquilo que nós pregamos. E nós temos fé em vocês. Porque a fé não está em nós. A fé está nele. Quando a gente vai discernir a fé e a justificação pela fé, os luteranos vão falar que se nós abandonarmos esse conceito, o cristianismo cai. Se Deus nos justificar nós, o cristianismo vai cair. E sabe o que significa o cristianismo cair? É as pessoas perseguirem você pela sua fé. É a porta do inferno prevalecer sobre a igreja. Como é que é? Às vezes a gente está com a fé abalada. A gente vai falar aqui um pouco. Que as pessoas perguntam, por que você, sempre que se apresenta, você se apresenta sob o nome da sua mãe? É para lembrar de quem acreditou em mim. Eu não tenho dois nomes, irmão. Meu Inácio é sobrenome. Minha mãe acreditava, falava assim, um dia você vai ser um evangelista. Meu pai falava isso para mim. Mesmo eu odiando ele, todo dia ele olhava nos meus olhos e falava, um dia algo que a nossa família não tem. Você acha que para mim, nome de teologia, irmão? Tem pessoa que fala que para mim é a concretização daqueles que acreditaram em mim. Daqueles que me incentivaram na igreja. Daqueles que foram para cima. Minha esposa aqui hoje é a confirmação daqueles que acreditaram em mim. E pode crer, se ninguém acreditar em você, Jesus Cristo acredita e Ele vai se justificar. As pessoas, elas têm um conceito de querer lutar. Nós lutamos por muita causa. A gente quer melhor moradia. A gente quer melhores condições de trabalho. A gente quer melhor coisas para o nosso filho. Por isso que a gente trabalha, por isso que a gente quer uma igreja séria. A gente quer pessoas que acreditem em nós. Mas deixa eu te falar, você está crendo em você mesmo?
Você está acreditando que a justiça está sobre a sua vida? Você está acreditando? Porque se eu for utilizar palavras humanas para pregar para você, eu te levanto lá em cima. Mas eu só quero que as palavras de vida eterna venham sobre a minha vida. Porque abalar a fé acontece em qualquer momento, irmão. Aconteceu com Pedro, que estava do lado de Jesus lá. Aconteceu com Paulo. Né? Eu vou citar os textos, você vai falar, é verdade. Aconteceu com os reformadores. Mas eles não deixaram que homens falassem contra seus princípios, falassem contra os que eles eram. Eles tiveram fé na Escritura, eles tiveram fé nas pessoas, eles tiveram fé naquilo que é para ser pregado. A fé dos homens é tão grande que eles morreram por isso. Se eu não puder entregar uma oferta, eu entrego a minha vida. Você batalha hoje, dentro da igreja, para que seu filho possa falar de Jesus amanhã. Não é? E às vezes a gente é preso em conceitos humanos, em coisas, em rituais humanos. Todos nós temos fé. A fé de alcançar algo. Mas tem vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós somos consumidos pelas coisas do mundo. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, nós somos destruídos por nós mesmos. É nunca deixar de acreditar. É sempre que a fé, ela vai mudar, ela vai fazer. Eu estava falando aqui sobre o Ministério de Mulheres, né? Sabia que tem muitas igrejas que não acreditam no Ministério Feminino? E isso foi que a igreja mais lutou, para que a mulher também na igreja possa ter voz. E aqui as mulheres têm voz. E a gente dá muito mais, que a mulher aqui é líder. A gente acredita nas pessoas. A gente está aqui porque a gente acredita em vocês. E a gente acredita que por Jesus você vai ser justificado. A gente vai trabalhar conceitos humanos. A gente vai estudar para entender aquilo. Mas quando você ouve falar sobre a reforma, você vê que o plano de fundo dos reformadores, as grandes conversões que aconteceram, foi pelo livro de Romanos. E o livro de Romanos fala que a justiça vem pela fé. Porque se nós dependêssemos de nós mesmos para ser salvos, estava todo mundo no inferno. Mas, porque nós temos um justo juiz, estamos sendo justificados. Porque ele batalhou a luta por nós. Ele batalhou conosco, por isso que estamos aqui. Cada direito que você tem, quando você for criticar a igreja, quando você for criticar alguém, olhe um pouquinho a história. Olha o que esses homens plantaram. Cada direito que você tem aqui de falar de Jesus, o direito de votar, o direito de ter educação para os seus filhos, foram plantados lá atrás, porque esses homens foram iluminados pela Bíblia. Porque o homem, ele é corrompido e injusto, mas a palavra é fiel e verdadeira. A gente não vive conceitos humanos, porque se a gente vivesse pela nossa humanidade, a gente não ia abandonar nada, a gente não ia abrir mão de nada. Quantas vezes nós tivemos que sacrificar para estar aqui? Você teve que sacrificar estar com seus filhos, você teve que sacrificar seu casamento, você teve que sacrificar estar no mundo, você teve que sacrificar a amizade, mas tudo porque você cria numa fé que transformava. E se a fé não transformar o homem, eu não consigo. Irmão, se a fé não transformar a pessoa, eu não vou conseguir. Mas, quando a nossa fé está na balada, quando a nossa fé está amassada, e a gente quer ter um encontro com Jesus, ele muda. Porque não é, vamos falar apenas, não é só espiritualidade, é fato real. Tem um homem que ele tem um filho, né, o pastor citou esse texto, vou citá-lo novamente. Tem um homem que ele tem um filho, que o filho dele tem convulsões por causa do demônio, e ele se joga no fogo, e ele se joga na água, ele se joga em cima das carroças.
Aí os discípulos vão expulsar o demônio. Quem tem que ter mais fé? O pai que quer o milagre ou os discípulos? Quem tem que ter mais fé? O pai que quer o milagre? É os dois. Porque eles acabaram de subir do monte e ver Moisés e Elias. A fé deles está renovada. Ele sabe que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas ele está ali, eles não conseguem expulsar o demônio e falam, meu Deus. Aí o homem chega a Jesus, por quê? Se eu não conseguir resolver o seu problema, você vai em quem? Pastor, né? Porque se você ir no advogado, dependendo do advogado, ele fala assim, divorcia. Se você ir em certos lugares aí, ele vai falar, você é louca, tira isso aí da sua vida. Ele vai falar para você abandonar a igreja. Você aí, vai nas pessoas certas. Se eu não conseguir resolver esse problema, você vai no meu pastor. Né? E é isso que eu falo para os irmãos. Irmão, quando eu não conseguir resolver o seu problema, se for muito grave, vou lhe levar para conversar com a Sueli, pastor Renato. Tá ali, ó, do lado. É mó bom. Quero ver quando você for o pastor. Vai falar assim, ó, vou levar você para conversar com o pastor Alan. Aí eu já tenho a estratégia, vamos orar. Malandro. Aí ele vai chegar. Por quê? Porque você vai no mais forte. Ele fala, primeira pergunta de Jesus. Perguntou nem o que o filho do homem tinha. Então, você crê na cura do seu filho? Eu creio. Aí a palavra está ali. Quando você vai ver um comentário. Ele não creu que seu filho poderia ser salvo. Ó o comentário que diz. Porque a fé dele estava abalada. Imagina você ir em todos os lugares, sua fé está abalada. Mas se a nossa fé está nele. Ele falou, homem, você não crê, sua fé está abalada, mas eu vou te ajudar a crer. Porque eu, no futuro, vou lutar uma luta e você vai ser justificado e vai para o céu. Mas você tem que crer em mim. Fica tranquilo. Você tem que crer em mim. Eu vou lutar para você hoje. Pode ficar tranquilo que a sua fé não está servindo de nada. Mas a fé que está em mim, porque eu sou autor e consumador da fé. A fé que Moisés teve, a fé que Arão teve, a fé que homens do passado teve, está cumprindo-se agora, que é a fé da esperança em Cristo. E ele fala para o menino ser curado. Naquele momento o menino é curado. E aquele pai começa a crer novamente. Porque quando sua fé está inabalada, o único que pode trazer a cura é Jesus. Porque é uma fé que não está em conceitos humanos. A fé é o quê? É acreditar em algo. É buscar algo. É estar em algo. A fé é crer que Ele pode fazer independente dos nossos atos. Aí você vai falar, irmão, então eu não preciso fazer a obra. Né? Então eu não preciso trabalhar. Quem tem fé é grato. Quem é grato tem fruto. Você acha que para você é uma coisa pequena ir para o impacto, vir aqui ajudar no dia dos irmãos, vir no domingo. Só que você está fortalecendo a fé das pessoas. Você está acreditando que as pessoas que vêm aqui, elas podem ser salvas, elas podem ser curadas. Às vezes nós não temos muita fé. Mas, se tiver nele, a salvação vai chegar na minha casa e na minha vida. Irmãos, se eu chegar aqui, eu tenho 6 folhas para falar. Mas, eu vou ficar com a fase de Lutero. Se o conceito da fé cair, o cristianismo rói. Mas, eu também fico com a Bíblia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que hoje, a sua fé, irmão, seja renovada. E eu gostaria de fazer uma oração sobre a sua vida. Paulo vai falar que nós somos devedores no livro de Romanos. Hoje, eu tenho uma pergunta para você. Onde está a sua fé? Onde você está se baseando? Pelo que você está lutando? Em quem você está acreditando? Onde está a sua salvação? Está nele? Porque você não é justo, mas ele pode te justificar. Pai, eu peço que mediante a tua palavra,
que é verdadeira, eficaz e justa. Que alguém que esteja aqui no nosso meio, que ouviu esta palavra, que primeiramente está descrendo na sua salvação, que o Senhor possa tocar a vida dele, e como John Wesley, encher o teu coração de chamas, para que, quando ele chegar aqui, pregar a tua palavra, e está no teu trabalho, está, Senhor, na sua escola, que as pessoas possam falar, aquele ali é um percussor da fé do cristianismo. Senhor, se alguém aqui, como pai, não está acreditando mais na mudança do teu filho, se a tua fé estiver nele, o transforma hoje e fala que ele ainda tem um ministério que pode mudar e transformar vidas, porque não é Alan, Senhor, que transforma vidas, não é, Senhor, as pessoas que estão sobre essa igreja que transformam a vida, mas é o Senhor que tem o poder de transformar através do teu evangelho. Porque, Senhor, se acreditávamos em palavras humanas, já teríamos desistido, já teríamos, Senhor, nos corrompido, já teríamos sido destruídos. Mas acreditamos na fé e na justiça que está em Cristo Jesus. Cada um de nós, Senhor, tem uma fé. E como está escrito na tua palavra, cada fé tem um tamanho diferente. Pai, que o Senhor possa, Senhor, acrescentar na vida deles mais e mais. Porque, Senhor, a fé é algo contínuo, como diz na tua palavra. Porque é de fé em fé que construímos o caminho para o céu. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que esse mês as pessoas também parem, Pai, para refletir tudo aquilo que o Senhor tem trazido, tudo aquilo, Senhor, que elas têm ganhado, Pai, pelo teu